Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, hoje é que dia? Hoje é dia 24 de junho e a gente vai lá para nossa apostila corrigir a nossa tarefinha de ciências. A gente estava falando sobre os sons e a audição, falamos sobre as partes do ouvido, como que aquele som é produzido ali dentro, como que manda essa informação para o cérebro, como que a gente recebe o som no nosso corpo, né? Falamos também sobre a audição dos animais, falamos sobre percebendo os sons com o nosso corpo, né? Que a Pro falou para vocês que às vezes a pessoa tem deficiência auditiva, ela é surda, mas ela sente as vibrações de um som, tá? A gente falou sobre as línguas dos sinais, a gente falou sobre poluição sonora, e aí a gente vai lá corrigir a tarefa, tá? Então lá na página 19 tá assim. Você já brincou de telefone de lata? Gente, quem que já brincou daquele telefone feito de lata, que a gente põe a latinha assim, amarra o barbante? Alguém já brincou? Acho que todo mundo já brincou, né? Ó, descreva o caminho do som produzido pelo menino até chegar à lata que está próxima à orelha da menina. Então, a gente tem ali uma figura do menino falando ali na lata, na boca da lata. A gente tem um barbante que liga uma lata na outra e lá na outra lata a menina tá com a lata no ouvido. Então, ó, as pregas vocais do menino vibram. Lembra quando a gente falou sobre como que o som é produzido aqui, como que sai a nossa voz, os sons da nossa boca? Então, as pregas vocais do menino vibram. Essas vibrações passam para o ar dentro da lata, que ele tá falando aqui, não, dentro da lata. Aí tem um furinho lá com o barbante. Sendo conduzida pelo fio, pelo barbante até a outra lata, o ar dentro da outra lata também vibra. E aí, a menina consegue escutar. É complicado, né? Será que vocês responderam assim? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Coloquem exatamente assim como a Pro falou, tá bom? Para facilitar na hora de estudar. 2. Você tem o hábito de ouvir músicas? E aí, gente? Quem aí de vocês tem o hábito? Eu tenho o hábito de ouvir música. Quando eu tô limpando a casa, quando eu tô cozinhando, eu sempre coloco uma música. Eu amo música. Então, às vezes quando eu vou tomar banho, quando eu vou limpar a casa, quando eu vou cozinhar, quando eu vou estudar ou preparar a aula, não. Eu me desconcentro um pouco se eu estiver estudando ou preparando aula com uma música tocando, eu perco a minha concentração. Então, eu não consigo. Então, quando eu tô preparando aula, quando eu tô estudando, nem televisão, nem som, nada, senão eu perco a minha concentração, tá? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês gostam muito de músicas. Vocês usam fone de ouvido? Gente, eu uso fone de ouvido mais se eu tô viajando, alguma coisa assim. Em casa eu não uso fone de ouvido. Vocês usam fone de ouvido? Hoje em dia tá uma moda, né, das pessoas ficar com o fone ali no celular para poder ouvir quando tá jogando, essas coisas, né? De que tipo que é o fone de ouvido de vocês? Tem aquele fonezinho que a gente coloca direto aqui, né, no ouvido. Tem aquele fone que é mais na orelha, que é aquele grande, né? Ó, volume é o nome popular de uma característica do som. Que característica é essa? A intensidade. Então, o volume é o nome popular para essa característica do som. Que característica é essa? O volume é a indicação para a intensidade do som. Então, quando a gente fala assim, aumenta o volume, a gente está querendo dizer aumenta a intensidade, né? Diminui esse volume que está muito alto, diminui a intensidade desse som que está muito alto. Então, volume é um nome popular, tá? Então, o volume é a indicação para a intensidade do som, que pode ser alta ou baixa. Por que devemos nos preocupar com o volume da televisão ou da música que escutamos? Por quê? A gente falou ontem, né, sobre a poluição sonora, então eu vou ler aqui para vocês, ó. Porque sons muito intensos podem causar danos à audição, que são cumulativos, como perda gradativa de audição ou sensação de zumbido nas orelhas. Então, quem tem o costume de escutar música muito alto, volume da televisão muito alto, fone de ouvido muito alto,
Com o passar do tempo, quando fala gradativa, não é de uma vez, né? Tipo assim, eu tô escutando música hoje muito alta e amanhã eu amanheci surdo. Não é assim que funciona. Então é de uma forma gradativa. Cada dia que passa, aquele som alto no seu ouvido, se você insistir em ficar ouvindo aquele fone, a música com aquele fone de ouvido num som muito alto, com o passar, aquele dia vai te prejudicar um pouquinho, no outro dia vai te prejudicar mais um pouquinho, vai. E aí, com o passar do tempo, você vai perceber que você não tá mais escutando direito, e aí você vai no médico e ele vai te falar, você perdeu tantos % da sua audição por conta da poluição sonora, né, de ficar ouvindo muito barulho. E também tem os casos do zumbido, né? Aquela pessoa leva aquele zumbido pro resto da vida. Principalmente quando tá em silêncio, que você vai dormir, você fica com um zumbidinho assim no seu ouvido, tá? Então, a gente não pode ficar escutando um som, nem televisão, nada muito alto. 3. Pessoas que trabalham em ambientes com sons intensos, como operando máquinas ruidosas. Que é isso? Máquinas ruidosas. Que faz muito ruído, que faz muito barulho. Precisam utilizar equipamentos de proteção para as orelhas, chamados de protetores auriculares, tá? Então, os protetores auriculares, então, quando vocês vão numa empresa, numa fábrica, que vocês veem as pessoas usando esse protetor, tá saindo música ali não, tá, gente? Não é fone de ouvido, é um protetor contra o barulho externo, tá bom? Qual é a importância da utilização desse equipamento de proteção? Qual que é a importância desse equipamento, desse protetor auricular? O protetor auricular evita danos na orelha que podem levar a lesões e problemas auditivos irreversíveis. O que quer dizer irreversíveis? Que é para sempre, tá? Que não tem volta mais. Irreversível, não volta mais, tá bom? Então, vocês precisam se preocupar bastante com isso, tá? Então, aqui fala, discuta com os colegas. Vamos discutir com os colegas? Não vamos discutir, por enquanto, tá? Sobre alguns hábitos necessários para manter a saúde auditiva. Então, aqui tá falando, vocês podem conversar aí com alguém da família, tá? Hábitos saudáveis hábitos pra gente manter a nossa saúde auditiva, manter o nosso ouvidinho ali bem lindo, perfeitinho, nada de zumbido, escutando perfeitamente. Evitar ambientes com sons intensos, né, com som com volume muito alto, tipo muita festa com barulho alto, equipamento, assim como usar fones de ouvido com volume adequado. Pode usar fone de ouvido? Pode usar fone de ouvido, mas não vai usar o fone de ouvido lá, né, com volume, com a intensidade bem baixinha. Tá bom? E aí agora a gente vai lá no livro de atividades, tá? Na página 56. Então, a gente tem lá o exercício 6, que ainda é do conteúdo anterior, ó. Pense no som de um trovão e no som do canto de um canário. Então, eu quero que vocês imaginem o som do trovão e o som do canto de um canário. Pensaram? Usando as palavras baixo e alto para indicar a intensidade do som e grave e agudo para se referir ao tom. A gente tá falando sobre as características, tá? Complete as frases a seguir, definindo as características desses dois tipos de som. Então, eu tenho lá a letra A. O som do trovão pode ser ouvido de muito longe. Por isso, dizemos que ele é mais alto que o canto do canário, que é baixo, ok? B. O canto do canário tem um som bem fininho, mais agudo. Lembra que a gente conversou, né? Que a voz das crianças pequenas, né? Que a voz da mulher tem um tom mais agudo, né? A voz de um homem adulto tem um tom mais grave, né? Então, o canto do canário tem um som bem fininho, mais agudo que o som grave do trovão. Então, o trovão é um som grave, né? O som ali do canto do passarinho é um som bem fininho, é um som agudo. Então, lá no exercício 7 tá assim. As orelhas humanas são formadas por uma parte externa e por pequenas estruturas internas, as quais dependem umas das outras para formar o sentido da audição. A.
Escreva o nome das estruturas de nossas orelhas indicadas na imagem. Então, eu tenho aqui uma figura do nosso ouvido, da nossa orelha, né? Do nosso... de todo o sistema de audição do nosso corpo. Eu tenho ali números e vocês vão colocar um nome de cada parte, tá? Então, ali o número 1, orelha externa. Número 2, o tímpano, que é aquela membrana que fica ali antes dos ossinhos. Lembra, a Pro mandou um vídeo, lá o vídeo tá bem explicadinho. Depois ali o número 3, os ossos, que são 3 ossinhos que a gente tem ali, tá? Número 4, a cóclea, ok? Número 5 são os nervos. B, numere as frases de 1 a 5, formando a sequência correta do que acontece no organismo para que uma pessoa escute o som. Então, vocês vão organizar de acordo com a sequência. O que acontece primeiro, o que acontece depois, tá? Então, eu tenho as frases e eu já vou ler na ordem, tá bom? Então, a primeira frase ali já é o número 1. É a primeira coisa que acontece, ó. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa. Então, a onda sonora chegou, são captadas aqui pela nossa orelha. E entram na orelha interna, tá? Depois, 2. As ondas sonoras fazem o tímpano vibrar. O número 2, as ondas sonoras fazem o tímpano vibrar. 3. A vibração do tímpano passa para 3 ossos pequenos. 4. Em seguida, a vibração é transmitida para um líquido presente numa estrutura em formato de espiral. E 5, a vibração desse líquido estimula os nervos que levam as informações até o cérebro, o qual interpreta essas informações como sons. Então, vocês vão colocar o número na ordem. Então, ali é número 1, 3, 2, 5 e 4, tá? Agora, 8. Existem muitos problemas de saúde que podem fazer com que uma pessoa perca a audição. Então, existem muitos problemas de saúde que podem fazer com que uma pessoa perca a audição. Além disso, algumas pessoas já podem nascer com deficiência auditiva. Então, pode acontecer daquela pessoa também nascer, aquela criança ela já nasce com deficiência auditiva, que com o passar dos meses, né, os pais começam a perceber, começam a chamar a atenção daquela criança, ela não olha, né, faz o barulhinho com o chocalho ali, ela não prende atenção. Por quê? Porque ela não tá escutando, tá? Porém, isso não impede que elas se comuniquem. Lembram disso? Eu posso ter audição, uma pessoa que mora aqui comigo pode não ter. Isso vai impedir de eu conversar com essa pessoa, dela me entender e eu entender essa pessoa? Não, não vai impedir. Por quê? Porque existem aparelhos auditivos, várias coisas, tá? A gente vai conversar sobre isso, ó. Assinale as formas com que as pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva podem perceber os sons do ambiente ou se comunicar. Então, eu tenho ali, aparelho auditivo é uma forma de melhorar, né, a audição daquela pessoa? Sim. Bengala e cão-guia. Não. A bengala e o cão-guia, gente, são formas das pessoas com deficiências visuais, tá? Poderem andar, poderem, né, andar pelas ruas, dentro de casa, tá bom? Depois eu tenho ali língua brasileira de sinais, Libras. Sim, a gente falou ontem sobre isso, né? Que a segunda língua oficial do nosso país é a língua brasileira dos sinais, Libras, né? Que é a língua dos sinais, que elas se comunicam através desses sinais. E a última, vibração do som pelo tato também. A gente conversou sobre isso ontem, né? Então, através da vibração, lembra que a Pro até falou para vocês que a pessoa que tem a deficiência auditiva, ela tem os outros sentidos do corpo mais aguçado, né? Então, elas conseguem sentir a vibração do som através do tato. Você sabia que Ludwig van Beethoven foi um grande compositor e pianista? Ele escreveu uma das mais belas músicas clássicas, a Nona Sinfonia. Gente, sem estudar som algum. Gente, então, o Beethoven, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ele. Ele foi um grande compositor e pianista.
Ele escreveu uma das mais belas músicas clássicas que existem, que é a Nona Sinfonia. Vou pôr um pouquinho aqui para tocar, tá? Para vocês ouvirem. É uma música linda e maravilhosa. Então ele compôs, ele criou essa canção sem escutar som algum. Pessoas surdas ou com deficiência auditiva podem aprender e tocar instrumentos musicais tão bem quanto pessoas que escutam. Não é porque ele é surdo, tem deficiência auditiva, que não vai saber tocar um instrumento? Vai sim. Beethoven não escutava, tá? E ele foi um músico brilhante, um dos maiores músicos da história, tá? Elas aprendem a sentir as diferentes vibrações emitidas pelas notas dos instrumentos musicais. Isso não é demais? É demais, gente. É incrível. Muito legal. 9. Desembaralhe as letras para completar as frases e descubra hábitos saudáveis para cuidar da audição. Então, eu tenho aqui 2 fotos e letras embaralhadas embaixo. E a gente vai desembaralhar essas letras para descobrir hábitos saudáveis para a gente cuidar do nosso ouvidinho. Então, ali o primeiro, o que você acha que é? Essa monte de letra embaralhada. E aí embaixo tá assim, evitar escutar sons altos, principalmente quando estiver usando fone de ouvido. Depois a outra, em ambientes de trabalho muito barulhentos, é importante utilizar protetor auricular. Tá bom? E agora, vocês vão lá em geografia. Deixa eu ver a página certinho. Na página 16. Gente, então, em geografia, a gente estava falando sobre atividades econômicas realizadas no campo. Sim ou não? Sim, terceiro ano. A gente falou sobre, vou até voltar aqui. Então, a gente estava falando sobre a agricultura, né? A gente falou sobre atividades econômicas no geral. Depois a gente falou sobre a agricultura no campo, né? Que é uma atividade econômica que ela pode ser realizada de forma familiar, que ela pode ser realizada de forma comercial, né? Pode ser feita em grandes propriedades, em pequenas propriedades. E a agricultura, ela trabalha com o cultivo, o plantio, né? Cultivo da terra, plantação. E a gente falou também sobre a pecuária, né? O que é a pecuária, terceiro ano? Isso, a pecuária é a criação e a reprodução de animais, né? Então, a pecuária, ela pode ser vários tipos, né, de animais. Então, assim, numa propriedade, lá no campo, pode ter criação só de boi, ou pode ter criação de cabra. É a criação de gado, né? Pode ser porco, pode ser cabra, pode ser, né? Então, a pecuária, ela fala sobre a criação de animais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra atividade econômica que acontece no campo, que é o extrativismo. Gente, hoje eu vou mandar para vocês um videozinho que vai resumir essas 3 atividades econômicas do campo, tá? Então, eu vou mandar um videozinho para vocês assistam, que vai falar um pouquinho tanto da agricultura, quanto da pecuária, quanto do extrativismo. Então, vocês prestem bastante atenção no vídeo, tá? Então, eu vou ler aqui esse comecinho com vocês, tá? Ó, no campo também se desenvolve o extrativismo, que é a atividade de extrair, tirar, coletar, extrair, tirar, ou coletar recursos diretamente da natureza. Os recursos da natureza podem ser de origem vegetal, animal ou mineral. Então, o extrativismo é a extração, a coleta de recursos que a gente tira direto da natureza. Existem 3 formas de extrativismo, que é o extrativismo de origem vegetal, animal ou mineral. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Ó, observe as fotografias e leia as legendas. Então, eu tenho a primeira fotografia ali, que é a exploração da madeira, é a principal atividade extrativista vegetal no Brasil. Então, a exploração da madeira é a principal atividade extrativista vegetal do Brasil. Então, a gente sabe quantas coisas que não são feitas através dessa madeira que é extraída lá do campo. Muitas, móveis, lápis, muita coisa, tá? Gente, tem muita coisa que é feita com a madeira
que é extraída lá do campo, ela vai para uma fábrica, depois ela vai para uma indústria, depois ela vai para o comércio, tá? Passa por várias fases. Então, a exploração da madeira é a principal atividade extrativista vegetal do país, tá? Depois eu tenho ali, a pesca do caranguejo é um exemplo de atividade extrativa animal, ok? Especialmente para o consumo humano. Na foto, o pescador de caranguejo no Paraná, em Paranaguá, tá? Então, agora vocês já viram dois exemplos. Extrativismo vegetal, que foi a exploração da madeira. Agora, o extrativismo animal, que é a pesca ali do caranguejo. E agora a gente vai ver o extrativismo mineral. Então, eu tenho lá. O carvão mineral é usado na produção de energia elétrica e aço. Na foto, a extração de carvão mineral em Treviso, em Santa Catarina, em 2016. Então, gente, tanto a madeira, quanto o carvão, quanto o caranguejo, esses três, um vegetal, um animal e um mineral, são coletados, né, extraídos direto da natureza. O extrativismo vem de extrair, de tirar, tá? No município onde você vive, é realizado alguma atividade extrativa? Qual? Então, vocês vão lá no caderno de vocês vão pesquisar e vocês já vão responder para mim. Já anotem aí a primeira tarefinha, tá? Então, lá no caderno de vocês, coloquem lá a geografia, coloquem a data de hoje e vocês já vão responder essa questãozinha aqui para mim no caderno, tá? Você sabia que é necessário preservar o ambiente e tudo que ele nos fornece? A gente já sabe disso, a gente já falou isso várias vezes. A importância da gente proteger o ambiente que a gente vive. Fiscalizando a exploração dos recursos naturais para que os seres vivos possam viver com qualidade. Sendo assim, é preciso utilizar os recursos naturais de maneira sustentável, preservando-os para o futuro. Então, quando eu falo de maneira sustentável, não exagerar, ter uma fiscalização por toda essa questão do extrativismo, tanto da madeira, né, tanto animal, quanto vegetal, quanto mineral. Tem uma fiscalização, tem pessoas que fiscalizam esses lugares, esse tipo de extração. Não é todo lugar que eu posso chegar, vou ali então, e vou tirar aquelas madeiras ali, porque não, isso é proibido por lei, isso não pode acontecer, tá? Mesmo que muitas vezes isso acontece de forma ilegal, né? Então, isso não pode acontecer. Então, esse extrativismo da madeira é feito em lugares apropriados, com reflorestamento. Então, eu tô tirando aquela madeira dali, mas eu vou plantar outras árvores no local. Então, tem que ter o reflorestamento, tem aquela fiscalização. Ah, então pode tirar essa quantidade? Ah, então tá, dentro da lei é só essa quantidade. A questão do animal é a mesma coisa. Vocês sabem a questão da pesca. Às vezes a pesca tá proibida, não pode. Se alguém for pego lá pescando, vai preso, né? Então, tem todas essas regras, fiscalizações e leis, tá, que protegem o ambiente para que esse extrativismo ocorra de forma consciente e sustentável para o nosso país, né? Porque se a gente deixar aí a torta direita, né? Ah, vamos tirar as árvores. Como que tá o meio ambiente hoje? Como que tá o nosso planeta hoje, né? Então, vocês sabem da preocupação, a Pro já falou essa questão do desmatamento, a Pro já falou tudo isso com vocês. Então, o extrativismo, ele é feito, mas ele tem que ser feito de forma consciente e sustentável, tá ok? Lápis na mão. Leia o texto com atenção. Eu vou ler, quero que vocês leiam junto comigo, e na hora que for fazer a tarefa, vai ler de novo. Combinado? Combinado. Você sabia que a maior parte da castanha do Brasil produzida no país vem de florestas nativas da região amazônica? Vocês sabiam disso? Sim, senhor. E que esse trabalho é feito principalmente por ribeirinhos, as pessoas que moram lá, tá? Agricultores familiares e povos indígenas. Então, vocês sabiam que a maior parte da castanha do Brasil produzida no país vem de florestas nativas da região amazônica, e esse trabalho é feito principalmente por ribeirinhos, que são agricultores familiares, e por povos indígenas,
tá? Pois é, o uso e o manejo da castanha estão diretamente vinculados ao conhecimento e à cultura das populações tradicionais e dos agricultores familiares da Amazônia. Então, quando eu falo ali cultura, a gente já falou sobre isso, né? É feita dessa forma há muito tempo, né? De acordo com o que os nossos antepassados já faziam antes e a gente continua fazendo hoje, né? A castanha do Brasil é encontrada nos estados de Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão e Mato Grosso. É uma das espécies mais altas da Amazônia, atingindo entre 30 e 50 metros de altura. Desempenha papel importante na subsistência de milhares de famílias residentes na floresta. Então, essas árvores que estão lá, elas ajudam muito essas famílias que moram lá, tá? Ou em áreas próximas que realizam extrativismo e a comercialização. Então, essas árvores lá na Amazônia, elas ajudam muito, é uma atividade econômica lá daquela região, tá? Então, ela é feita de forma consciente e sustentável e ela ajuda financeiramente muito as famílias que moram tanto ali quanto na região, tá? A castanha apresenta elevado valor nutricional, sendo utilizada na alimentação e como ingrediente na fabricação de alimentos processados. A gente tem uma árvore ali dela, a coisa mais linda do mundo inteiro. E aqui embaixo do texto vocês leem, tá? Que tem a fonte, de onde isso foi tirado, essas informações vieram da onde? Aí vocês vão responder essas questões aqui, A, B, C, D e E. E aqui, a atividade 2, gente, é assim. Vocês vão fazer junto com o pai, ou com a mãe, ou com a avó, pesquisando na internet, tá? Então, como que vocês vão fazer essa atividade? Ó, leia o texto a seguir, depois faça a atividade proposta pelo professor. Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês, vai ter essa folha aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra você, pra facilitar, eu vou mostrar, tá? Gente, né? Eu devia ter separado antes, mas eu sei que é página 100. Ó, essa página aqui, tá? Vocês vão achar lá essa página aqui, ok? E aí, tá lá assim, ó, analise cada item da ilustração a seguir, depois, com a ajuda de um adulto, complete o quadro conforme o modelo. Então, ali eu tenho uma casa, a gente vendo aquela casa de cima, eu tenho uma numeração e do lado eu tenho explicando o que é cada elemento que tem ali naquela construção. Então, eu tenho telhado, tijolo, vidro, pintura, azulejo, louça sanitária, pia, tanque, várias coisas. Aqui, vocês vão colocar esses elementos. Então, vocês vão colocar lá, número 1, já tem ali, né, ó, telhado, número 2, tijolo, número 3, tá? Vocês vão colocando esses elementos aqui. Do lado, vocês vão colocar minerais utilizados na fabricação de cada elemento que tem aqui. É uma atividade bem complicadinha, tá? Mas eu quero que vocês façam, vai ser só essa tarefa, tá bom? Então, eu tenho lá tijolo. Ai, gente, o tijolo, ele é feito do quê? A telha, ela é feita do quê a telha? Gente, qual que é o elemento mineral utilizado na fabricação da telha? Argila. Depois, tijolo, vão pesquisar. Vidro, a tinta, azulejo, tudo. Vocês anotem aqui do lado. Tire uma foto bem linda e manda pra mim, tá bom? Então, a tarefinha é essa. Lembrando que ainda tem gente que não fez as avaliações lá do portal. Que eu estou em estado de choque com isso, tá, gente? Vocês vão lá fazer as avaliações. Gente, olha o compromisso, olha a responsabilidade de vocês. Era para ter saído lá do portal segunda-feira, hoje já é quarta e ainda tem gente que não fez. Então, vocês vão lá hoje. Façam uma hoje, faz outra amanhã. É só até sexta-feira. Vai ficar sem nota, tá? Então é isso. Amanhã eu volto. Fiquem com Deus e beijinho.